Com relação ao conteúdo de geografia, a produção e transformação no espaço americano. Observe bem que no continente americano, nem todos os países têm a mesma dinâmica dos países desenvolvidos. Por exemplo, a Bolívia. Existe uma certa deficiência na produção para exportação. No Brasil, em vários setores, já é moderno, assim como nos Estados Unidos. No Chile também. Porque essa produção é uma produção de exportação. Então, o sistema agropecuário do Brasil, ele é desenvolvido, porque a maior sustentação do país está relacionado ao agronegócio. O PIB do Brasil é muito grande com relação também ao agronegócio. O país é um dos maiores exportadores, né, de produtos agropecuários do mundo. Né? Fica entre os 5 maiores do mundo. Em muitos casos é o primeiro do mundo em produção de soja, carne bovina, né? E muitas produções, como vocês estudaram ano passado, essa relação da produção brasileira. Então, o sistema agropecuário ele se apresenta de diversas formas. Né? Existe uma cadeia produtiva nessas palavras que vocês veem em negrito, existe uma cadeia produtiva nessa relação de exploração da transformação do espaço rural americano, do continente americano. Enquanto algumas comunidades vivem de agricultura de subsistência, como no caso alguns povos dos Andes, alguns sertanejos aqui do nosso país e algumas tribos indígenas, mas existem fazendas com uma grande quantidade de produção. Vocês lembram do vídeo que eu passei para vocês com relação a essas grandes fazendas que utilizam maquinário pesado? Então, a agropecuária brasileira ela pode se apresentar assim como várias particularidades da agropecuária americana, que ela também pode ser de sistema, né, extensivo, que precisa de uma área muito grande para essa produção, né, gigante, e ela também pode ser intensiva, né, é um pequeno espaço de produtividade. Então, a grande quantidade para exportação exige uma grande quantidade de irrigação, exige uma grande quantidade de insumos, de defensivos químicos, de produtos de combate a pragas e entre outros. Quanto maior for a área, ou seja, a pecuária extensiva, maior também é a produção. E a pecuária intensiva ela é interessante. O gado ali confinado ele não precisa de grandes áreas de pastagem, porque muitas fazendas, por exemplo, em países pequenos como o Japão, que está na Ásia e é diferente daqui de algumas produções extensivas da América, eles utilizam espaços pequenos para alimentar o seu rebanho. Né? O gado não se movimenta muito, pega uma gordura mais excessiva com relação a outros, eles não ficam tão musculosos, a carne fica macia. No Brasil, existem várias extensões, por exemplo, a extensão pantaneira, milhares de cabeças de gado em áreas vastas e gigantes, assim como também na Amazônia Legal. Na região do Cerrado, existe uma grande produtividade. A agricultura também ela passa por esse processo, uma grande área de extensão para essa produção. Veja só, um ponto positivo, o Brasil é um dos maiores negociadores do mundo no agronegócio, que as maiores produções do mundo, produtos agropecuários, é brasileiro, mas olha a desvantagem. Nós somos um dos maiores desmatadores do planeta. O Cerrado está sendo destruído para o excessivo plantio de soja, assim como áreas amazônicas. Então, o agronegócio ele é importante, mas ele também traz problemas. E quanto maior a área, mais também precisa de defensivos químicos, venenos, para combater as pragas. Isso traz uma negatividade. É onde entra aquele assunto que eu passei para vocês, que é sobre a agricultura familiar, sustentável e orgânica. Quando você vem analisar que a mecanização rural ela é importante, porque esse tipo de agricultura ela faz com que se produza muito, mas uma máquina dessa ela substitui uma mão de obra gigante, né? Ela faz o serviço de vários homens. Aí é onde entra aquela questão que vocês já conhecem, o desemprego estrutural. É aquela fase em que o homem é substituído pelas máquinas. E é interessante esse processo, porque a alta produtividade está relacionada à mecanização na lavoura. Lembra dos tipos de agricultura?
a agricultura de subsistência, que também pode ser a agricultura familiar e a orgânica, e existe a agricultura mecanizada. E essa agricultura mecanizada, ela provoca alguns fatores negativos, dentre esses o êxodo rural. E outro ponto é a substituição da mão de obra, provocando desemprego estrutural. Olha aí uma questão para o teu caderno. Agora, primeira questão nessa de geografia. O que é êxodo rural e por que ele ocorre? Quase está respondido, né? O segundo ponto, para revisão, coloque o que é desemprego estrutural. Aí no seu caderno, para você relembrar quais os tipos de agricultura. Vocês já fizeram isso, né? Mecanizada e agricultura de subsistência. Essa mecanizada, ela também é comercial, porque ela vai precisar de uma área extensiva, grande demais, para os padrões de países em subdesenvolvimento, para os padrões de agricultura de subsistência e orgânica. Porque quanto maior a área, maior é a devastação, mas também maior é a produção. Então, essa agricultura comercial, ela é importante para o crescimento do PIB do país. Mas existe também nesse processo a agricultura familiar, né? Olha aqui, ó, um carrinho de boi, né? Puxado, um aradozinho de boi puxado por animais. Principalmente uma agricultura voltada para uma família. Imagina uma máquina gigante, numa hora ela faz o trabalho desse gado, dessa família, né? Coisas de semana. Então, a agricultura familiar, ela é importante, porque ela não degrada tanto o meio ambiente. É diferente daquela agricultura mecanizada. E o processo interessante nessa transformação do espaço americano é que não só ocorre isso no Brasil, ocorre isso em vários países do continente. Ocorre isso no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países. Então, esse processo, ele é interessante para essa transformação. Imagina só, olha onde está localizado, veja aqui, ó, América, densidade demográfica, a maior parte da população. A parte mais rica dos Estados Unidos é o Nordeste. No Brasil, a mais pobre é o Nordeste. Observe onde está a concentração de pessoas, é nessa área mais escura, principalmente no litoral, no Brasil também. Então, essas áreas aqui são as menos povoadas, mas não deixam também de não ser exploradas. Então, essa densidade demográfica, esse preenchimento do espaço americano, faz com que se tenha uma determinada demanda da exploração dos recursos aqui existentes. Por exemplo, olha só a questão do Brasil, a Mata Atlântica, ela situava-se aqui, onde está a maior parte da população brasileira. Ela se estende desde a região Nordeste, vai até a região Sul, ali com a Argentina e o Uruguai. Ela foi totalmente devastada. E essa mata gigante, ela foi sendo, ao longo dos anos, degradada. Começou com o quê? Com os plantios de cana-de-açúcar, depois o café e assim por diante. E hoje resta aproximadamente só 8% dela. A agricultura, ela é interessante. A densidade demográfica existente no continente americano faz com que se explore mais ainda as áreas que ainda estão por serem habitadas, para alimentar uma grande demanda dessa população, não só daqui, mas como também da Ásia. Observe só que essas questões populacionais e de produtos estão relacionadas. Por exemplo, quanto mais gente, maior é a produção, porque precisa alimentar pessoas. Vai faltar comida no mundo posteriormente. Isso já é estudado e tem uma certa preocupação da ONU, a Unicef. Somos quase 8 bilhões de pessoas. Imagina só, os recursos da terra não aguentam tanta exploração. A agricultura familiar, ela é importante para determinada localidade. Como alimentar milhões e milhões de bocas? A população nas grandes áreas urbanas, elas não têm essa probabilidade de produção como existe nas pequenas áreas rurais. E é interessante a ganância do mercado do agronegócio.
devasta porque tem gente comprando, tem gente comendo. Boa parte da produção do Brasil ela vai para a Ásia, né? O continente mais populoso. Imagina a China, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão de habitantes. E tende a superar a China com relação ao crescimento vegetativo, ou seja, com relação ao crescimento populacional. A densidade demográfica americana ela está centralizada nas áreas litorâneas e o interior do continente está proporcionalmente desigual com relação às áreas litorâneas. Essas áreas aqui são geladas, existem pouquíssimas pessoas. Aqui a floresta amazônica, aqui a região, né, do Planalto Central do Brasil. Quando você vem analisar que essa distribuição, ela também provoca o quê? Um desmatamento, ela provoca também uma questão ambiental interessante com relação à degradação das áreas mais populosas. Então, você anota aí no seu caderno o que é, né, que provoca o êxodo rural, revisando o que é o desemprego estrutural. Está relacionado a isso. E veja aqui, ó, o que é que tem aqui, tá vendo? Os 10 produtos mais importados do Brasil. Você lembra que vocês já estudaram isso, né? Vocês fizeram essas pesquisas, vocês, né, passaram a analisar a potencialidade do Brasil, o gigante da América Latina. Isso foi o ano passado. Não é interessante quando você faz esse processo de relação com o conteúdo que você já tem em mente? Ó, urbanização na América anglo-saxônica. Ô, pessoal, alguém já disse que o desenvolvimento de uma determinada área é observada através da luminosidade tecnológica, as lâmpadas, a energia eólica, a energia hidráulica, a energia termonuclear e assim por diante. São inovações tecnológicas. Observe que os Estados Unidos, todo acesinho aqui junto com o Canadá. Olha o Nordeste dos Estados Unidos, bastante povoado, rico e desenvolvido. Olha no Brasil, só o litoral aqui. Olha a região sudeste do Brasil, bem iluminadazinha. Olha o nível de desenvolvimento. Olha o centro do continente sul-americano, apagado. A luminosidade tirada de satélite indica o alto grau de desenvolvimento dessas comunidades, desses países. Então, a urbanização na América anglo-saxônica ela está centralizada principalmente no litoral e a maior parte na parte nordeste do continente, principalmente da América do Norte. Você sabe que a América anglo-saxônica compreende o Canadá e os Estados Unidos, não é isso? A América Latina é do México abaixo. Aí você analisa as principais cidades do mundo, né? Você faz isso com as principais cidades do continente americano. Nova York, você tem São Paulo e você tem Cidade do México. E Los Angeles não ficam tão, né, distante com relação ao crescimento dessas grandes cidades americanas, né? Então, atividade industrial e crescimento urbano é um conteúdo para a nossa próxima aula. Você analisou isso em geografia, você viu que a produção agropecuária e a exploração do espaço americano está relacionada também ao grande crescimento populacional. Quanto mais pessoas, mais precisa de área para a produção. E o agronegócio é ganancioso, porque ele precisa vender muito para suprir as necessidades do empresário do agronegócio. Porque é acúmulo de riquezas, em grande parte, e não se tem uma certa preocupação com o meio ambiente. Nem todos, alguns sim, mas a grande maioria não. Porque a devastação é gigante. Porque se produz em uma pequena área, né, na agricultura intensiva, naquela pequena área, mas a extensiva tem menos gasto. Uma região pantaneira, ó, solta o gado aí, ó, faz uma queimada aí, ó, tira a floresta amazônica e faz uma pastagem. E é assim que é feito. Nem todo proprietário ele tem a preocupação, uma boa parte sim, eles têm uma certa preocupação com a relação do meio ambiente, com a água que vai irrigar, com a relação da polinização dos alimentos que estão ali, principalmente as frutíferas e assim por diante. Mas em grande parte, a maioria da população que produz não se tem uma preocupação com o meio ambiente. A preocupação é o lucro pelo lucro. Se tira aqui pela nossa região, né? A gente precisa do alimento,
O agricultor precisa vendê-lo, porque quando chegar a praga ele vai utilizar os defensivos que puder para não ter o prejuízo, e assim segue a vida, né? A vida do agronegócio, tanto local, como nacional, como do continente americano.